Prezados leitores e amigos do site Monfort, nós estamos aqui novamente para fazer a gravação de mais uma videoaula. E hoje quem será a expositora será a professora Lúcia Zucchi. O assunto que ela vai tratar é um assunto a respeito da questão da família e dos ataques que a família tem sofrido por parte da civilização moderna e da posição que os papas tiveram durante toda a história, sempre em defesa da família. A Igreja Católica sempre defendeu a família, defendeu como uma instituição natural e uma instituição que é necessária para a própria sociedade. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, sobretudo aqueles que são contra a igreja, muita gente da área política, como se a família fosse uma instituição inventada pelo homem. Isso é evidente uma mentira, a professora Lúcia Zucchi vai tratar a esse respeito. Ela tem leu muito a respeito desses temas. Ela é formada pela Universidade de São Paulo e fez mestrado em letras. Mas esse não é um dos principais atributos dela, né? É uma pessoa de um grande bom gosto, né? Basta ver a pessoa com quem ela se casou. Então, ela está aqui, vai falar desse assunto. E antes de a gente iniciar a aula, e a gente poder ouvir que ela negar o bom gosto dela, mas antes disso, vamos rezar para começar essa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Sede de nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito que muitos dos leitores do nosso site já conhecem a Lúcia através do site. Ela é que costuma responder esses assuntos ligados a questões da família. E também através de um grupo de e-mails chamado Notícias, um grupo uma lista de e-mails, que hoje em dia é muito comum, né? Chamado Notícias Católicas. Ela é que é a pessoa que faz a divulgação desses e-mails. E hoje, então, como eu já disse, ela vai falar a respeito dos assuntos da família. Bom, como já falei demais, né, como sempre, né, em se tratando da minha esposa, eu acho melhor passar a palavra para ela. Bom, o título da aula é Documentos Pontifícios sobre Família e Defesa da Vida. Essa aula, o assunto é importante, interessantíssimo. Eu preparei essa aula durante um curso que a gente fez no ano passado a respeito dos documentos pontifícios. Eram os mais importantes documentos do século XIX e XX, né, os documentos mais decisivos, emitidos pelos papas, e os documentos que tratavam desse assunto de família, de defesa da vida, etc., o Alberto, que estava ministrando o curso, passou para mim. Então, eu preparei essa aula e dei em 2 vezes. Por aí vocês podem ver que foi um trabalho em família. Também o curso foi um trabalho em família. Bom, então a aula de hoje seria um pouco uma síntese daquilo que eu fiz, então, enfim, não tem a extensão que eu gostaria, mas, enfim, vamos tratar, assim, sumariamente de tudo isso, tá? A questão da importância do assunto, bom, eu creio que é evidente, né? Uma das coisas mais tristes da modernidade é exatamente a situação da família, a situação da criança, o descalabro da educação, a situação moral de abandono em que estão as pessoas, inclusive os católicos, né? Em toda a civilização ocidental e, infelizmente, também os católicos. E isso não aconteceu de um dia para o outro, tá? Isso é um processo que, enfim, avassalador, é verdade, um verdadeiro tsunami que se
mas que se abateu sobre a família, né? Mas que demorou mais de um século para chegar no estado atual. Quer dizer, há mais de um século a família vem sendo atacada e a própria defesa que fizeram dela os papas vão mostrar para a gente como isso aconteceu. Tá? É uma boa maneira da gente estudar a história do que aconteceu. Tá? Os documentos que eu estudei sobre esse assunto, tá? Eu estudei enfim, os documentos que a gente listou sobre esse assunto, eles são mais ou menos uns 10 documentos, desde Leão XIII até a encíclica de João Paulo II, Evangelho Vitae. Leão XIII tratou desse assunto, Leão XIII tem inúmeras encíclicas, né? Ele tratou desse assunto na encíclica Arcanum Divini Sapientiae. Até a encíclica de João Paulo II, Evangelho Vitae. De lá para cá, Bento XVI, embora tenha tratado muito sobre esse assunto, ele não escreveu uma encíclica sobre isso, como vocês sabem, né? O que nós temos na última década, muito bons, e já, digamos, nas 2 últimas décadas, o que nós temos são documentos da Congregação para a Doutrina da Fé. Claro que sobre a responsabilidade já do cardeal Ratzinger e depois de Bento XVI, com outros cardeais que tocavam a congregação, mas sempre inspirados por ele, né? Enfim, a coisa toda, bom, então eu vou listar, como eu disse para vocês, vários documentos. Então, essa encíclica de Leão XIII, que é a Arcanum Divino Sapientiae, depois a encíclica importantíssima, fundamental sobre o casamento, que é a Cassiconube, de Pio XI, tá? Que até hoje tem a doutrina mais segura a respeito dessas questões de casamento. Depois, Pio XII, ele não tem uma encíclica, mas tem vários discursos a respeito, e a orientação de Pio XII, ela é seguida, digamos assim, em muitos ambientes conservadores, tradicionalistas, para dizer a palavra. A orientação de Pio XII é a seguida até hoje. Depois disso, nós temos o Concílio Vaticano II, que se meteu no assunto, infelizmente, que falou bastante sobre esse assunto, sobre essas questões de família, na Gaudium et Spes, tá? Que é um documento, uma Constituição Apostólica emitida pelo Concílio, enfim, da maneira como tudo aconteceu no Concílio, com uma mudança muito profunda de toda a doutrina que era apresentada até então. Também aí, então, no concílio não teve hermenêutica da continuidade, né, em relação à família. Infelizmente, enfim, difícil interpretar, vocês vão ver. Depois tem a famosíssima encíclica de Paulo VI, que é o Humanae Vitae, que é tido como a barreira, digamos, tido pelos não católicos e, digamos, pela esquerda católica como principal barreira contra as modernidades no casamento, tá? Casamento e similares, vai. Depois tem 2 encíclicas de João Paulo II sobre o assunto. A primeira chama Familiaris Consortio, em que ele estuda principalmente a questão da vida social da família. Digamos, como a família vai se inserir na pastoral, enfim, ele vai tratar de um assunto que, enfim, para a gente não é fundamental. E depois outra encíclica de João Paulo II, que chama Evangelium Vitae, que é quase uma meditação dele sobre o assunto, mas muito longa, né, como costumavam ser as encíclicas de João Paulo II, enorme mesmo. Mas dentro de toda essa, digamos, meditação dele, a gente vai encontrar uma coisa muito interessante, que é uma condenação formal do aborto, uma condenação dogmática do aborto, que, conforme era a opinião do professor Orlando, a posição de João Paulo II determinou uma mudança substancial e significativa na aceitação do mundo, na aceitação das propostas do mundo pela Igreja.
tá? Foi muito importante isso. E então, a posição dele moral contra o aborto, contra uma série de absurdos que se propunham para a família, a firmeza dele nesse assunto foi determinante para uma mudança de rumo que a gente está vendo agora frutificar com Bento XVI. Enfim, esses são os documentos que eu vou ver então. E eu separaria esses documentos, então, em 3 fases bastante nítidas, que eu diria o seguinte. Então, primeiro a gente vai ter de Leão XIII até Pio XI, tá? Então, basicamente Leão XIII e Pio XI, porque os outros papas do intervalo não escreveram sobre o assunto, tá? Pelo menos não escreveram encíclica sobre o assunto, tá? Em que a posição da Igreja, a posição da moral católica é reafirmada com força, tá? Principalmente por Pio XI, diante de uma série de ataques contra a doutrina católica, ele reafirma essa doutrina com muita força. Depois, você tem, eu diria que a gente vai de Pio XII a Paulo VI, incluindo aí no meio disso o concílio, tá? Em que a Igreja se colocaria numa posição de dúvida, numa posição de questionamento, dos princípios católicos, digamos, um exame, enfim, dos princípios católicos, e a fumaça de Satanás entrou por aí. Quer dizer, no momento em que a situação ela deixa de ter uma firmeza, deixa de ter uma posição definitiva, todas essas questões sociais e morais são muito fortes e acaba a certeza e, enfim, entra o vale tudo, infelizmente. Depois a gente vê a terceira fase, que eu diria, então, essa de João Paulo II, em que a firmeza doutrinal dele nesse aspecto, é claro que os assuntos que Paulo VI e Pio XII trataram não tem a violência que João Paulo II enfrentou. Claro, não se estava pedindo que os católicos defendessem o aborto em 1940, e não se falava nisso, em 1950. Ainda não era esse o pedido, tá? O pedido era mais leve, digamos. Então, João Paulo II foi pegar o problema numa situação de paroxismo, de violência muito mais grave, claro. Mas se exigia dele uma aceitação já do aborto. E ele foi firme e enfim, a mudança de rumo da Igreja, digamos, para um distanciamento do mundo, dos pedidos da modernidade, em grande parte foi determinado por essa firmeza dele diante da questão do aborto e de outras questões morais que a gente vai ver depois. Quer dizer, João Paulo II foi pego no meio da avalanche dessa revolução aí de moral e contra a família, né? Ele ficou no meio da avalanche e ela veio por cima dele, né? É verdade. E houve, de fato, um ataque gigantesco contra ele e contra a Igreja, porque ele nesse ponto resolveu não ceder. Não cedeu. Quer dizer, como durante já desde Pio XII, depois no Vaticano II, os princípios ficaram meio obscuros, o que foi uma avalanche enorme depois contra a Igreja que pegou João Paulo II, é isso, né? É isso. E, então, eu diria que com João Paulo II, a posição parou enfim, a Igreja parou de ceder, digamos assim. Os papas pararam de ir mais longe. E com Bento XVI, uma série de coisas que se esperava que a Igreja permitisse, elas não foram permitidas, tá? Então, existe um trabalho bem objetivo por exemplo, contra a manipulação genética, contra uma série de outras coisas que se propõem atualmente e que são sumariamente recusadas pela
para a doutrina da fé, enfim, e o Papa falou disso várias vezes já, só não escreveu uma encíclica a respeito, tá? Mas falou disso várias vezes. Bom, então, como é que aonde isso vai acabar é que a nossa, enfim, é uma interrogação. A gente espera que as posições ainda melhorem. Como vocês vão ver, o que a gente propõe, enfim, o que a gente vê na doutrina tradicional da Igreja é uma exigência maior. E a gente espera que, eu creio que Bento XVI está caminhando para isso. Vamos ver, a gente tem que rezar muito sobre isso. Bom, voltando então, agora vamos voltar e estudar no detalhe então. A primeira encíclica que a gente vai ver é a Arcanum Divini Sapientiae, de Leão XIII, em que ele trata do casamento, da questão do casamento, da instituição do casamento por Deus, da proteção do casamento, em que foi a da Igreja Católica, sempre desde o começo. Nosso Senhor tratou diretamente das questões ligadas ao casamento, e a Igreja legislou sobre o casamento desde o começo. A primeira, como vocês devem se lembrar, né, o primeiro ponto que Nosso Senhor tratou sobre o casamento foi a proibição do divórcio. O divórcio existia entre os judeus tinham uma civilização mais perfeita em matéria de moral, tá? Por exemplo, eles sempre recusaram infanticídio, etc., mas eles tinham tido já a poligamia, que é inferior ao casamento monogâmico, evidentemente, mas já tinha caído em desuso, mas ainda funcionava o divórcio. Nosso Senhor proibiu o divórcio e a Igreja, daí para diante, foi aplicando esse alto nível de exigência moral que imperava na lei judaica para as outras, para os povos que ela convertia. Tá? Então, na encíclica de Leão XIII, que aliás tem um texto muito bonito, eu recomendo para quem puder ler, ela está em português, eu acho que eu posso acrescentar aqui na aula, depois nas referências da aula, eu posso acrescentar um link para quem se interessar. É muito interessante, ele vai falar longamente a respeito da própria instituição do casamento, de como a Igreja protegeu isso, de como a família cresceu sob a proteção da Igreja, tá? E de como isso, como Nosso Senhor instituiu entre os direitos da Igreja o direito de legislar em matéria de casamento, tá? Então, a legislação sobre casamento cabe à Igreja e não à sociedade civil. Quer dizer, Lúcia, essa história do Estado dizer que o casamento deve ser dessa forma ou daquela forma, desse jeito, querer o Estado determinar como deve ser o casamento da Igreja, é algo que a Igreja condena. Não, a Igreja não pode aceitar isso. De fato, bom, a gente vê os resultados, né? Desde que o Estado se viu no direito, se achou no direito de falar sobre a família, a gente está vendo o que acontece agora. Quer dizer, o casamento civil, que é o casamento, enfim, proposto pelo Estado, ele está absolutamente vilipendiado. Ele é atacado pelo divórcio, pelo concubinato, que tem o mesmo status do casamento, tá? Tanto em relação ao cônjuge, entre aspas, né, o parceiro, quanto em relação aos filhos. Quer dizer, não existe nada no casamento civil moderno que de fato seja superior a qualquer um estado desses estados provisórios de vida. Inclusive existe, para quem quer, para quem prefere um semi-casamento, em muitos países existem legislações para não casamentos não casamentos, tá? Casamentos provisórios, casamentos por tempo determinado. E agora o grande ataque para o casamento, que é o casamento gay, que é um ataque absurdo, extremamente, quer dizer, uma desnaturação absoluta do casamento. Quer dizer, e que é um resultado
autoridade dada para o Estado, autoridade que o Estado se arrogou de legislar em matéria de casamento. Bom, então essa é a primeira encíclica que a gente vê tratar sobre esse assunto, está combatendo exatamente isso. Leão XIII garante que o Estado não tem direito de falar sobre o casamento, que esse direito compete à Igreja. E como é que começou isso? Então, olha que interessante. Quem diria isso, né? Que então, a primeira coisa que ele ataca é o casamento civil, tá? O casamento civil, que para nós é a própria natureza ninguém imagina contestar o casamento civil, foi essa arma que a modernidade encontrou para destruir a família, tá? Então, começa, em vez de se meter no casamento religioso, o Estado fez o seu próprio casamento. E falando a respeito desse novo casamento, ele pretendia impor as liberdades que ele concedia para o casamento dele, impor essas liberdades para o casamento religioso. Bom, primeira coisa que, então, o primeiro ponto, então, que desse casamento civil, olha só, ele já começou fazendo besteira, né? Já começou agindo mal. O primeiro ponto errado que o casamento civil permitia era o divórcio, tá? Era o divórcio que voltava depois de séculos, né? Depois de séculos e séculos que ele tinha sido banido da sociedade, estava lá de volta o divórcio, tá? Leão XIII diz umas palavras assim tremendas sobre o divórcio que certamente na época dele foram tidas por exagero. Eu gostaria de ler um trechinho do que ele diz aqui, que para nós são palavras proféticas, tá? Que a gente, profecias que a gente viu se realizarem. Isso é muito interessante. Ele diz que com o divórcio, essa aqui é a leitura então do texto dele, né? As alianças conjugais perdem sua estabilidade, se debilita a benevolência mútua entre os cônjuges, claro, você já não aguenta mais tanta coisa, visto que você pode mandar o marido embora, tá? Ou a mulher, né? Ou a mulher também, né? pode mandar a mulher. Bom, não. Depois se dão perigosos, desculpa que eu estou indo no espanhol, incentivos à infidelidade, se falha na assistência e na educação dos filhos, tá? Se dá pé à dissolução da sociedade doméstica, se semeia a discórdia nas famílias, se diminui, se deprime a dignidade das mulheres, que correm o perigo de ver-se abandonadas assim que tenham satisfeito aos maridos, tá? E, então, primeiro se coloca o divórcio só para aqueles casos terríveis, tá? Que todo mundo conhece. Mas como? Uma situação catastrófica, como é que vão ficar unidos, se não pode, não sei o que, não sei o que lá. Depois diz, Leão XIII, olha que interessante, se passa a inventar todo o gênero de malícias e de enganos e recorrer à crueldade, a injúrias e ao adultério, com o objetivo de inventar motivos para dissolver o vínculo conjugal, de que já terão se enjoado, né? Não é isso? Não é isso que a gente vê? Não é impressionante, né? Agora, Leão XIII não tem processo de beatificação, né? Bom. Para ele, ninguém lembrou. Enfim. E ele diz que o Estado, então, da época dele, quer fazer com o casamento coisas que nem os pagãos faziam, quer dizer, quer transformar, levar o Estado à ruína. Olha que interessante, quer dizer, quem diria que o divórcio faria tudo isso com as famílias? E fez, né? Fez todo esse desastre, de fato, a insegurança familiar hoje em dia é algo de espantoso. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, né? Eu lembro bem que quando teve todo o problema do divórcio aqui no Brasil, o divórcio, todo mundo sabe, né? Veio tarde, graças a Deus, no Brasil, exatamente porque era um país católico. E eu me lembro quando começou a discussão do divórcio, que se dizia que o que ia acontecer era a dissolução da família, era que os filhos iam ser abandonados, ia se propor o casamento homossexual,
E aqueles que defendiam o divórcio, muitos dos quais até se apresentavam como católicos, diziam que não, que isso era absurdo. O que se vê é uma grande infelicidade das famílias e casamentos mais estruturados e mais bem feitos. Felizes. Mais felizes, isso. Claro. As pessoas têm uma felicidade enorme. E o que a gente viu, de fato, é uma destruição hoje em dia da sociedade familiar, um abandono dos filhos, um crescimento enorme da corrupção infantil e da criminalidade infantil. No meu tempo, não se imaginava, por exemplo, um menino de 14, 15 anos assaltando e roubando. Isso daqui era uma coisa completamente absurda. Não precisava de FEBEM, nem FEMAL. Então, a gente viu o desastre que levou o divórcio. Agora, de fato, a visão de Leão XIII aí se diria, é claro que é uma visão natural, simplesmente ver as consequências da sociedade, mas se diria quase uma visão profética. Bom, enfim, nós vimos tudo isso acontecer. A segunda encíclica que vai tratar desse assunto muito firmemente é a Casti Connubii de Pio XI, desculpe. Pio XI, publicada em 1930, que tem, segundo coisa que se diz atualmente, né, que o principal objetivo dela teria sido o combate à eugenia que era pregada pelos nazistas, tá? Então, os nazistas, a teoria nazista, você vê que em 1930 eles estavam justamente subindo, né? O Partido Nazista estava crescendo. Hitler tomou o poder em 1931, não é isso? Se não me engano, 31 ou 33. Enfim, exatamente estava subindo com todas aquelas propostas de eugenia, de limpeza racial e de uma série de procedimentos, digamos, familiares espúrios. Também nos Estados Unidos, a eugenia era algo que estava difundindo e a Fundação Rockefeller financiava todos esses estudos que depois da guerra eles resolveram mudar de nome porque ficava feio. Virou bioética. Planejamento familiar. E bioética, bom, agora é bioética. Então, em 1930, Pio XI vai reiterar então a santidade do matrimônio, tá? Ele proíbe para os católicos qualquer forma de controle artificial da natalidade. Tá? Ele reafirma a proibição do aborto e ele condena a eugenia. Falando agora em um pouco mais de detalhe do texto dele, ele vai lembrar quais são os bens do casamento. Tá? Os bens do casamento hoje são uma coisa meio espantosa, nem os católicos conhecem. Quais são os bens do casamento? Bom, hoje em dia os bens do casamento são os imóveis, carro, essas coisas, né? Dote da noiva, né? Não tem mais. É uma tradição que devia voltar, né? Será? Bom, segundo Santo Agostinho, citado então por Pio XI, os bens do casamento são a prole, a fidelidade e o sacramento. Tá? Então devia ser o contrário, né? Hoje em dia, nem prole, nem fidelidade, nem sacramento, que não interessa mais para ninguém. Tá? Então, se são a prole, a fidelidade e o sacramento, o primeiro ataque feito contra o casamento é feito contra a prole, tá? Então, primeiro foi a ideia de que se deve evitar os filhos, tá? Então, ele diz que a prole passa a ser um encargo molesto que deve ser evitado. Quem é que evita ganhar na loteria? Quem é que evita ficar rico? Depois dizem que os filhos são uma bênção. Que bênção, que bonitinho. Mas ninguém quer essa bênção, né? Interessante. De fato, os filhos hoje em dia são tratados, mesmo entre os ambientes chamados conservadores, etc., quando se fala em ter muitos filhos, isso é mais ou menos tratado como se fosse um sacrifício que as pessoas precisam aceitar. Mais ou menos como falando que recebeu um câncer, né? E ele suporta aquilo sem revolta contra Deus, não vai praticar eutanásia, então ele precisa suportar esse sacrifício. E os filhos são uma coisa mais ou menos assim. Bom, já que Deus nos deu esses encargos aí, a gente aguenta como se der. Hoje em dia, é muito difícil você ver um ambiente onde os filhos são considerados um bem para a família. Uma coroa mesmo. Enfim, aquilo que pelo qual a gente tem que lutar.
O dia bonito é a gente ter os filhos, não é a gente evitar os filhos. Isso aí é um absurdo. Bom, O dia que vocês conheceram o Ângelo, que hoje está fazendo aqui a gravação, né? Ainda não falei dele, mas o dia que vocês conhecerem o Ângelo, que ele vier para frente das câmeras, vocês têm que pedir para eles virem com os filhos deles. Aí vocês vão ver como realmente a vida é bela. Os filhos são um bem para o sacramento. Especialmente a mais novinha, a Terezinha, que é minha... Raquel. Raquel, que é minha afilhada. Tem outra chamada Terezinha. Que vergonha. Nem lembro o nome da afilhada. Que coisa horrorosa. Bom, enfim. Então, ele diz que esse ataque ao matrimônio, muitas vezes, ele tem esse... Então, essa ideia de evitar os filhos, eles têm um pretexto econômico ou as chamadas indicações terapêuticas que ele diz que, se não são exageradas, ou falsas, imaginárias ou exageradas, ou mesmo vergonhosas. Ele dá um nome bem distinto. Uma vergonha para os pais, né? Claro. É uma vergonha. Ter que ficar sem os filhos é uma tristeza. Querer ficar sem os filhos é uma coisa absurda. Bom, enfim. Então ele tem uma condenação solene da contracepção, ou seja, dos métodos artificiais de evitar os filhos. Isso é condenado solenemente, tá? É uma condenação que, depois a gente vai ver, Paulo VI considerava dogmática, tá? Isso é uma coisa bem importante. Além disso, ele condena, a eugenia, porque ele diz que não se deve fazer o mal para que daí venha o bem. Então, qual seria o mal? Então, é mal com que as pessoas deficientes, por exemplo, tenham filhos deficientes. Daí não há um direito de impedi-los de ter filhos, tá? Então, impedir uma pessoa de ter um filho é um mal, porque esse é um direito da pessoa, tá? Então, o Estado não tem o direito de impedir que alguém tenha um filho por causa da possibilidade de que esse filho venha a ser um deficiente. Claro, isso daqui é considerar que a criança tem só corpo, né? Porque o deficiente tem alma. É uma coisa que hoje em dia aqueles que defendem a eugenia, a bioética, todas essas baboseiras, eles não levam em consideração. Quer dizer, o deficiente que nasce e é batizado, ele vai para o céu. É uma alma que é salva e que vai gozar a vida eterna. Então, os pais que têm um filho deficiente e o batizam, eles fazem um bem enorme para essa criança e cumprem, sem dúvida, a vontade de Deus. Aliás, é muito comum os pais que têm filhos nessa situação ficarem extremamente contentes com os filhos. É coisa mais rara. Eu nunca vi um pai revoltado com o filho porque ele é deficiente. É possível que no século XX século XXI agora isso vai aparecer, porque está cheio de gente que não presta. Mas o normal sempre foi o contrário. Não entre católicos, principalmente porque eles veem que se essa criança vier a morrer, é um bem para ela e um bem para a família, que é um intercessor no céu, né? Além disso, então, depois de condenar a eugenia, ele condena também o aborto, né? Ele vai simplesmente reafirmar toda a condenação que sempre foi feita, que a Igreja sempre condenou o aborto, apesar de professores da PUC dizerem o contrário, né? Que na antiguidade não se condenava, que São Tomás não condenava o aborto, tudo mentira. A Igreja sempre condenou o aborto, sempre. Desde os primórdios, os padres mais antigos da Igreja já condenavam o aborto. Aliás, a condenação do aborto, né, foi sendo reforçada exatamente por causa das descobertas científicas de que o feto tem vida desde o primeiro instante da concepção. Antigamente não se conhecia isso, mas não é por causa disso que se aprovava o aborto. Simplesmente esses conhecimentos científicos reforçaram a condenação da Igreja, só isso. Mas já existia. Então, chegamos até Pio XI e então vocês veem que tem aqui uma situação de bastante enfrentamento da modernidade, tá? Então, é o Papa invocando toda a história da Igreja para condenar de novo uma série de coisas que já tinham sido condenadas, dando para as desculpas, tá? Que exigiam, que as desculpas que propunham o controle da natalidade, etc., o nome de desculpas vergonhosas, tá?
ele dava um nome que a coisa merecia, tá? E, então, é aqui que a gente vai ter uma pequena mudança de situação depois. Bom, Lúcia, quer dizer então que a coisa parece que começou a mudar no tempo de Pio XII. Assim, aparentemente, você vai falar disso, né? Mas parece um pouco similar à questão litúrgica, né? Que as pessoas comentam, quem estuda, da Mediator Dei, né? Que apesar de pôr uma série de restrições às mudanças litúrgicas, ela na realidade acabou abrindo o caminho para o que foi feito depois, né? Infelizmente, o que a gente poderia ver como a ação de Pio XII foi, de fato, uma abertura de uma série de exceções, de circunstâncias, que na prática foi num crescendo, claro, mas foi na mesma linha até o fim de Paulo VI. Tá? De fato, não se vê como teria sido como houvesse uma interrupção entre essas duas linhas. De fato, a linha de Pio XI e a linha de Pio XII é diferente. E a linha de Pio XII, ela vai num crescendo, claro, mas ela vai na mesma lógica até Paulo VI. Isso me parece muito nítido. Eu vou mostrar para vocês um pouco disso. Como eu disse no começo, Pio XII não tem uma encíclica sobre o casamento. O que ele tem, coisas muito decisivas, é uma legislação, digamos assim, à base de discursos. Vocês sabem que Pio XII tem inúmeros discursos. É difícil achar qualquer coisa nos textos de Pio XII se você não tem uma referência, porque eles são uma verdadeira multidão de discursos que ele tem. Os discursos interessantes aí sobre esse assunto para ele, e que são citados, quem procurar referências a respeito vai encontrar, são discursos que ele fez. Primeiro, o mais importante deles é um congresso de obstetrizes, tá? Um congresso de obstetrizes italianas, e para elas ele falou longamente a respeito enfim, ele dava para ela conselhos de orientação moral às pessoas que elas atendiam, tá? As gestantes que elas atendiam, tá? Depois tem um outro discurso aos médicos e ainda um outro discurso aos jovens casais, tá? Um grupo de jovens casais que tinha ido visitá-lo, e ele fala a respeito, então, de moral familiar com essa gente, tá? Ele cita, nesse discurso de 1951, que é o discurso para as parteiras, né, para as obstetrizes, ele vai citar um decreto, que não é dele, mas feito por ordem dele, de 1944, é um decreto do Santo Ofício, falando a respeito das finalidades do casamento, tá? Nós não cheguei a falar explicitamente, tá? Mas essa é uma doutrina tradicional da igreja, a questão de que para que serve o casamento, né? Quais são as finalidades do casamento, que é claro que uma coisa funciona de acordo com a sua finalidade, tá? Então, se tem uma finalidade, ele vai ser usado de um jeito, se tem outra finalidade, vai ser usado de outro, claro, né? Isso é evidente. Bom, a igreja sempre considerou, isso é uma doutrina que remonta, enfim, a São Tomás, pelo menos, que as finalidades do casamento eram 2 ou 3, digamos, principalmente 2, que uma das 2 era absolutamente preponderante sobre a outra. Então, qual é a primeira finalidade do casamento? É a procriação, tá? A procriação e a educação da prole, tá? Essa é a principal causa de que o casamento deve ser indissolúvel, lógico. Por quê? Porque o filho, ele precisa dos pais longamente, tá? Não são animais, né, que a gente põe bichinhos que são colocados no mundo e se viram sozinhos. Filhos têm que ser orientados, tá? Mesmo sem eles acreditarem muito, mesmo sem eles né? acreditarem. E quando eles terminam de orientar, quando eles deixam de necessitar de orientação, são os pais que precisam
do auxílio dos filhos. Eu pensei que você ia dizer que eles não precisavam de dinheiro quando eles não param, eles precisavam de orientação. Precisa, né? Mas aí eles continuam precisando de orientação, né? O dinheiro precisa ir junto com alguns conselhinhos. Bom, enfim, de fato, a família ela é necessariamente indissolúvel, ela tem que ser indissolúvel para que ela cumpra a sua finalidade, enfim, essa primeira finalidade, que é a procriação e a educação da prole, que se prolonga durante décadas, tá? Muitas décadas. Bom, então... o Estado até que substitui isso com a previdência pública, né? Os filhos deixam de precisar cuidar dos pais, porque existe agora o INSS, né? Vocês veem que realmente foi um resultado maravilhoso. Bom, quais são, então, os outros fins do matrimônio? Seriam principalmente relacionados, tá, com a convivência entre os esposos. Então, o auxílio mútuo e outras coisas, enfim, que ocorrem no casamento, mas que devem estar subordinados ao fim primário, que é a procriação, tá? Auxílio mútuo pode ter numa associação de auxílio mútuo, tá? Pode ter numa empresa, pode ter em uma série de outras coisas, um time de futebol bem, né, ajeitado, né? Ele vai ter auxílio mútuo entre os jogadores, tá? Mas o auxílio mútuo que existe no casamento, ele é em vistas à procriação e à educação da família, tá? Educação da prole. E se há uma dúvida, então, em relação ao que é principal, a coisa muda completamente de figura. Então, em 1944, teólogos modernistas, tá? Contestavam a ordem dos fins do casamento. Então, havia, entre esses dois fins do casamento, se dizia que, alguns diziam que os fins eram equivalentes, tá? Que eles tinham a mesma importância, o auxílio mútuo e a procriação tinham a mesma importância. Alguns colocavam a importância principal no auxílio mútuo, no amor entre os cônjuges, etc, etc, etc. Tá? Quanto a isso, a respeito dessa opinião, foi feita uma consulta, então, para o Santo Ofício, atual Doutrina da Fé, Congregação da Doutrina da Fé, e o Santo Ofício respondeu que não se pode admitir que os fins do casamento sejam equivalentes ou que a ajuda entre os esposos seja superior à procriação enquanto fim do casamento, tá? Então, o que se vê? Essa aqui é a doutrina correta? Claro que é a doutrina correta. Porém, já se vê que há uma contestação que, enfim, abala um pouquinho a unidade da doutrina a respeito do casamento na igreja. Quer dizer, há uma contestação interna e o Papa é obrigado a pedir ao Santo Ofício que publique um decreto condenando essa doutrina. Muito bem. Esse decreto é citado, então, em 1951, pelo Papa, nesse discurso que ele dá, tá? Falando, então, a respeito da preponderância da procriação e da educação da prole no casamento, tá? Por que ele fala nisso? Por que ele está mencionando isso? Porque ele vai falar nesse discurso das exceções. Como exceções? Então, se o casamento é feito para procriação, quando é que ele pode ser não procriativo, digamos assim? Então, quando é que se pode dispensar, então, esse voltar-se para a procriação? Ele diz, olha aqui o texto dele, vamos ouvir com atenção. Pode ser dispensado, então, dessa necessidade, desse voltar-se para a procriação, por muito tempo, até pela duração inteira do casamento, por motivos sérios, como aqueles que não são raros de achar, no que se chama indicação médica, eugênica, econômica e social. Então, por que é que você pode evitar os filhos? Por questões médicas, eugênicas, econômicas e sociais. O que disse Pio XI sobre isso? Chamou de desculpas vergonhosas.
E aqui elas estão erigidas, então, em motivo suficiente para uma longa abstenção da procriação, tá? E mesmo por toda a vida. E aqui é interessante uma coisa, né? A medicina no tempo de Pio XII já tinha progredido muito em relação ao tempo de Pio XI. Quer dizer, o próprio desenvolvimento da própria questão da guerra, etc., tinha permitido um desenvolvimento muito grande nos tratamentos, etc. E o que a gente vê, então, que as desculpas no tempo de Pio XII deveriam ser muito menores do que no tempo de Pio XI. Claro. Também a ciência tinha progredido muito, a questão de fome, de produção de alimentos, todas essas desculpas que, no fundo, são desculpas, né? São, no fundo, uma desconfiança em Deus e na própria capacidade humana, elas deviam diminuir, né? O que Pio XII deveria ter feito era ressaltar que a situação do tempo, se existiam exceções no tempo de Pio XI, agora essas exceções deveriam ser muito menores, né? Menores. Não, é o contrário, e vocês estão vendo que então, se não for, então, nesses motivos, que não são raros, tá? Se não for por esses motivos, tá errado a pessoa evitar os filhos. Mas se for por esses motivos, tal, que não são raros de achar, então a gente... Puxa, mas é muito interessante aí o paralelo de fato com a liturgia, né? Que Pio XII faz todas umas condenações, põe bem a questão, mas depois admite uma série de exceções, né? Experiências, experiências. Então, aí nós chegamos enfim, essa então é a posição do tempo de Pio XII, ele tem essa doutrina, então quer dizer, se não há motivos sérios, não se pode evitar os filhos, licitamente. Claro que isso aqui tudo está se falando, não está se falando de contracepção artificial, tá? Está se falando de os famosos métodos naturais de evitar os filhos, que, enfim. Mas, enfim, são esses como é que chama? Então, essa é a posição dele. Por motivos sérios, pode-se, até mesmo por toda a duração do casamento, evitar os filhos. Tá? Aquela beleza da prole numerosa que a gente fala desaparece, né? Desaparece totalmente. Tá? Vira o sacrifício, né? Bom, ainda não desapareceu totalmente, vai desaparecer, vai ser pior depois. Aí chega o concílio, tá? O Concílio Vaticano II, que foi tratado o assunto, não tratou nas primeiras sessões, foi tratado esse assunto só na quarta sessão, tá? E há toda uma discussão a respeito do que era possível liberar, do que seria, enfim, do que daria para torcer em matéria de doutrina. Então, eu tenho aqui uma coisa muito interessante, quando eu estive pesquisando esse assunto, eu encontrei o diário do concílio de um responsável por um colégio, um daqueles colégios romanos, tá? Que abrigava os padres conciliares, e ele relata, então, as discussões que se faziam, então, a respeito dessa questão da alimentação de filhos e de como apresentar a família de uma maneira nova, né? Moderna, como queria o concílio. Diz esse homem, que chama Albert Prignon, no diário dele. Pessoalmente, o Papa considerava a casticonúbia, então aquela proibição da contracepção artificial de Pio XI, ele considerava a casticonúbia como válida e tendo condenado todos os métodos anticoncepcionais conhecidos até então. Então, até o tempo de Pio XI, pelo menos, estava tudo proibido. E tinha tendência a considerar que essa condenação como sem retorno, pessoalmente pelo menos. Quer dizer, então, vocês não sei, eu acho que é dogmático. Isso tá? Paulo VI ou João XXIII? Paulo VI, tá? Mas ele queria um documento para apresentar a coisa em termos mais adequados e mais adaptados à sensibilidade moderna. Quer dizer, o homem moderno não pode tolerar todo aquele rigor. Então, vamos mostrar algo mais gentil para ele. Mais tá? Adaptado à vagabundagem moderna, né? Tristeza. Bom, enfim. E aí o autor continua comentando, o autor daquele diário conciliar, ele vai falar sobre o assunto novamente, depois que foi votado o texto, tá? Que vai estar dentro da Gaudium et Spes. Tá? Gaudium et Spes é o documento conciliar que vai tratar dessa questão de família. Ele vai falar, então, do texto que foi votado. Ele diz:
O fato de que o texto votado pelo concílio contém uma doutrina que está extremamente avançada em relação à Casta Econube e, em certos pontos, em quase oposição com a encíclica, tá? Que contém, então, aqui eu pus vários pontinhos, tá? Então, um documento que contém, então, a defesa do amor, a paternidade responsável e outros temas novos, tá? Que não apareciam nos textos católicos antigamente. Isso tudo vai mostrar ao mundo que princípios novos foram acrescentados e que é forçoso retomar o problema, tá? Então, se puseram novas condições, tá? E por isso vai ter que ser revista a questão, essa definição tida por tantos, então, como dogmática de Pio XI. Então, a condenação da contracepção. A Casta Econubis não é citada no Vaticano II, né? Não, pelo contrário. Esse autor comenta que existe uma eliminação proposital de todas as referências à Casta Econube, o que é um negócio estranho, porque, eu não sei se vocês leram algum documento do Papa, qualquer encíclica, qualquer documento do Papa, cita cuidadosamente todas as referências anteriores para mostrar exatamente a continuidade da doutrina católica, que não é o Papa, quando o Papa emite um documento, ele não está inventando uma doutrina nova, ele está realçando algum ponto que não foi tratado ainda, tal, que não foi suficientemente tratado, mas que está baseado numa série de outras coisas que foram afirmadas pelos papas anteriores. Isso é indispensável, todo documento pontifício tem isso, e estranhamente, quando a gente vai ver a Gaudium et Spes, exatamente o grande documento tratando da família, que é a Casta Econube, não é citado, tá? Ele não se fala nisso. Bom, isso aí, quase uma hermenêutica da ruptura, então. Tem que parar de falar do assunto da posição antiga, do assunto antigo, porque ele está muito, muito diferente do atual. Então, eu vou ler para vocês mais alguns trechos, da própria Gaudium et Spes, para vocês verem como a coisa é diferente, tá? Como, de fato, o sentido da maneira como é tratado o assunto mudou. Primeiro, a Gaudium et Spes começa, ela é extremamente otimista, é uma coisa assim que vê o mundo com uma alegria extraordinária, tá? A Gaudium et Spes, quer dizer, com alegria e esperança, então o mundo está ótimo. Quando chega no tema da família, o mundo está otimíssimo, então todos, além dos católicos, uma quantidade de outras instituições e outras pessoas no mundo valorizam enormemente a família e, eu não sei onde eles viram isso, mas enfim, diz ele que na década de 60, então, a valorização da família era extrema, tá? Precisava dizer então quando é que piorou, né? Então. Aí ele começa a falar de algumas coisas que obscurecem o brilho da família, tá? Então ele fala de poligamia, de divórcio, de amor livre. Depois ele fala de práticas ilícitas contra a geração, então da contracepção artificial, enfim. E depois fala do aborto e tudo mais. E então diz que tudo isso angustia a família, tá? E principalmente angustia a família, ninguém sabe, ninguém vai adivinhar do que ele vai falar agora, principalmente angustia a família o aumento demográfico. Então, o aumento demográfico, a explosão demográfica, como se falava na época, é um motivo de preocupação intenso por parte da família. Ou seja, tem gente demais no mundo, cada família é responsável por resolver essa questão. Então, né, aí inverteu. Quer dizer, a preocupação, aí o foco da preocupação passa a ser que tem muita gente no mundo, né? O mundo está que nem o ônibus das 6 horas da tarde aqui em São Paulo, superlotado, tem gente até caindo para o lado de fora. Eu acho isso irônico, né? Porque a gente vê para quem lê um pouquinho mais o jornal, né? Para quem, enfim, não lê só as manchetes que querem pôr, evidente na nossa década
que existe uma diminuição demográfica, que nós estamos num inverno demográfico. A Europa toda tem uma crise monstruosa, uma crise social, uma crise econômica intensas por causa da quebra populacional. Os países europeus, eles estão diminuindo a sua população, estão sendo invadidos por imigrantes, claro que vão lá por necessidade econômica, não só deles, mas do país que está acolhendo, é evidente, porque se o país está bem, está crescendo, ele não precisa disso, tá? E nós vemos toda esse caos que é produzido exatamente pela diminuição populacional, que, enfim, era a profecia que se fazia na década de 60 era a contrária, que o mundo ia estourar de gente, que o povo ia começar a cair do globo terrestre por excesso de população. Parecia uma laranja superlotada de formiguinhas e o mundo ia, enfim, as pessoas não iam aguentar mais. E isso seria, então, responsabilidade da família combater esse problema. Imagina se tem cabimento. Agora a gente vê como nós somos enganados. Tá? Bom, então como é que a Gaudium et Spes vai falar, então? Primeiro, ela vai falar enormemente do amor. Porque o amor, porque não sei o que lá, enfim, enormemente do amor. Depois ela vai falar... questão do amor era uma questão que não entrava nas encíclicas anteriores dos papas, né? Não com esse sentimentalismo. Porque existia o amor, né? Então eu não precisava falar no assunto. Não existia... Não precisava lembrar os cônjuges, né? Que eles tinham que ter... Não existia a crueldade familiar, né? Não existia aquela quebra sistemática de compromissos que existe hoje, enfim, que já começou na década de 60, então era por isso que não precisava se falar do assunto. Bom, e, na realidade, esse amor que se fala hoje não é um amor racional, mas simplesmente um sentimentalismo, né? Claro, que acaba rapidamente. Que acaba rapidamente e termina em divórcio, claro. Tá. Então, vamos lá. Agora, então, como é que eles vão falar? Como é que eles vão falar a respeito? Então, o grande problema é a explosão demográfica, tá? E como é que você vai resolver isso? Não só, tem outros problemas ainda. Vou falar aqui mais. Então, os esposos têm que saber que eles são cooperadores de Deus, etc. Têm responsabilidade humana e cristão. Aí, o que eles devem fazer a respeito da família? Tendo em conta o seu bem próprio dos pais, não era dos filhos? Bom, tendo em conta o seu bem próprio, dos filhos já nascidos, ou que prevêem virão a nascer, sabendo ver as condições do tempo e da própria situação. Filho, você é pobre, pensa nisso. E tendo finalmente em consideração o bem da comunidade familiar, da sociedade temporal e da própria igreja, tá? Então, pensa bem se você vai pôr um filho a mais no mundo. São os próprios esposos que, em última instância, devem, diante de Deus, tomar essa decisão. Qual decisão? Decisão de limitar os filhos, evidentemente. Tá? Então, a decisão de limitar os filhos tem que estar na cabeça dos esposos. E quais são os motivos? Entre outros, a explosão populacional. A falácia. Tá? Quer dizer, eles não teriam isso como um bem e como um dever do casamento, mas é uma decisão, mais ou menos como se eles fossem morar de casa própria ou casa alugada, né? É uma decisão que eles devem tomar pensando nos filhos, nos filhos que vão nascer e nos filhos que eles já têm. Você vai dar faculdade para o seu filho? Eis a questão fundamental. Escolinha de inglês, balé, todas essas coisas importantes. Isso tudo é importante. Então, se você não ter certeza que vai conseguir, você não deve prosseguir nessa história de ter filho. Enfim, como ficou claro, né? Eu acho que ficou claro aqui e eu vou dar para o Ângelo colocar aqui no destaque para vocês lerem com seus próprios olhos esse texto da Gaudium et Spes, para mostrar como a decisão ficou ao encargo dos cônjuges. Então, a igreja renuncia a legislar sobre a questão. Em última instância, quem decide são os cônjuges. Tá? Em seguida, nós vamos falar da Humanae Vitae, que é o grande documento de Paulo VI, tá? Apresentado ainda hoje como o grande entrave para digamos, inserção dos católicos no mundo moderno, tá? Até que ponto ele é obedecido,
até que ponto ele é respeitado pelos próprios padres, tá? Até que ponto ele entra nas orientações, aí é difícil dizer. Mas, enfim, esse documento, então, de Paulo VI, ele foi publicado em 1968 e tem o título, então, Humanae Vitae, da vida humana, e o subtítulo sobre a regulação da natalidade, tá? Então, ele é exatamente, diretamente, não fala mais sobre o casamento de maneira geral, mas ele está falando explicitamente a respeito da limitação de filhos, tá? Então, regular os filhos. Ele usou como base, Paulo VI conta isso no começo da encíclica, que ele usou como base os trabalhos de uma comissão para o estudo dos problemas de população, da família e da natalidade, criada por João XXIII. Tá? Então, João XXIII, quando se fez muita pressão a respeito da aceitação, então, do controle da natalidade artificial, por esses motivos graves, assim, da população, etc., do bem da família, etc., então, ele, ao invés de definir a questão, ele criou uma comissão que trabalhou durante muitos anos, eu creio que 7, 8, sim, tá aqui, 5 anos, essa comissão trabalhou a respeito Trabalhou do não, assunto. Ficou com o assunto, né? Lá no ficou Vaticano eles não trabalham. Bom, enfim. E segundo Paulo VI, então aqui no começo da Humanae Vitae, ele vai dizer que no seio da própria comissão não havia concordância, tá? Então que a própria comissão combatia as doutrinas constantes do magistério da igreja. Então, dentro da comissão se exigia um afrouxamento da doutrina, das exigências morais da igreja, tá? Então, depois, afastando os trabalhos da comissão, então, Paulo VI diz que, em virtude do mandato que nos foi confiado, nós vamos dar resposta a esses problemas. Então, Paulo VI, mais ou menos, se afasta das conclusões da comissão e fala em nome próprio a respeito, tá? Então, ele começa falando quais são os motivos pelos quais se deve reexaminar a questão da natalidade. Bom, se Pio XI tinha definido a questão em termos dogmáticos, por que tinha que se voltar a falar do assunto? Então, ele começa dando, então, esses motivos. Primeiro motivo, rápido desenvolvimento demográfico. Então, por causa da demografia, tá, que, segundo diziam na época, estava num crescimento absurdo, então, as exigências morais do casamento católico precisavam mudar. Então, primeiro motivo aqui, então, primeira atitude em relação ao crescimento demográfico. Existe um receio de que a população mundial cresça mais rapidamente do que os recursos à sua disposição. Então, essa aqui é uma belíssima falácia, tá? Isso aqui é malthusianismo puro, que tantas vezes na história se revelou falso, tá? Segundo, a angústia de tantas famílias e dos povos em vias de desenvolvimento. Tá, então, as famílias estão angustiadas. É verdade que as famílias pobres, supõe-se, né? Os países em vias de desenvolvimento. É verdade que a queda na população não começou com as famílias pobres, que, em geral, tiveram muitos filhos até muito recentemente, tá? Então, os nossos pais, quando eram pobres, tinham muitos filhos, tá? E, na verdade, os países que promoveram e que lideraram a diminuição da natalidade são os países ricos. Então, não são os pobres que querem ter poucos filhos. Para começar, são os ricos. O mais é desculpa. Depois, os pobres, eles sabem que a garantia de sustento da velhice deles, como foi dita por Pio XI, são os filhos. Hoje, eles precisam confiar no ministro do INSS de hoje, e que daqui a algum tempo muda, e daqui a algum tempo muda o sistema previdenciário, e eles não recebem mais nada. A miserável pensão deles. Isso daqui não é só no Brasil, hein? Isso daqui é no mundo inteiro. Eles ficam todos na mão do Estado, que então acaba governando e se impondo para todas essas pessoas. Bom, a terceira
atitude, a terceira questão que se põe diante, então, do rápido desenvolvimento demográfico é a questão da tentação das autoridades de instaurar medidas radicais. Então, o que seria isso? Então, vamos deixar o governo esterilizar todo mundo à força, tá? Vamos deixar o governo fazer como fez na China, a política do filho único. Então, antes disso, façamos nós a limitação dos filhos. Convençamos, certo? né? Assim o governo não precisa tomar Assim, medidas radicais, né? O governo não precisa fazer isso. Bom, em todo caso. É que então, nem fazem os socialistas com a propriedade privada, né? Se vocês entregarem, a gente não toma. É verdade. E é uma coisa interessante da gente, um comentário que eu sempre faço nesse assunto, que a gente vê essa política do filho único chinesa. É uma política monstruosa que causa uma angústia na população tremenda, enfim, causa mortes, causa dificuldades enormes, causa assassinato de meninas, causa falta de mulheres para casar, causa 1000 convulsões, tá? E que é imposta até hoje com mão de ferro na China, tá? Então, o filho único. Olhem para a Europa. O que tem a Europa? É o filho único. O que tem São Paulo, por exemplo, tá? O que tem a classe média e mais. O que tem? É o filho único. Como é que aqui não precisa impor, tá? Como é que aqui a população voluntariamente limita a sua prole a um filho que vai causar depois todo tipo de dano para a própria estrutura familiar, todo tipo de prejuízo para a sociedade. Tá? Porque na China eles não leram o Humanae Vitae. Infelizmente. Bom. Agora, exatamente, a Europa se preocupa em punir os países que não permitem o aborto. Enquanto que na China, claro, eles não falam nada contra essa política assassina das crianças. Bom, o segundo motivo, então, que Paulo VI apresenta para reexaminar a questão da limitação de filhos é a dificuldade de manter convenientemente um número elevado de filhos. Então, condições de trabalho e habitação, novas exigências no campo econômico, no campo da educação. Então, você precisa dar a faculdade para o seu filho, em vez de fazer o malandro levantar cedo para estudar e entrar numa universidade pública, você precisa pagar a faculdade dele, entendeu? Não deveria ser, né? Enfim, de fato, a sociedade funcionou tantos séculos, né, com um número elevado de filhos, que são um investimento custoso durante alguns anos e que enriquecem muito a família depois quando os filhos chegam à idade adulta. Isso aí é conhecido. Enfim, mas se põe aqui numa lente de aumento, então, as dificuldades econômicas para sustentar os filhos enquanto crianças. Depois, o terceiro ponto que ele dá para reexaminar a questão é uma tragédia, é a questão, o papel da mulher e seu lugar na sociedade. Ou seja, por conta do feminismo, tá? Então, da necessidade da mulher não ficar em casa, não ter muito trabalho em casa, poder se realizar profissionalmente ou qualquer outra coisa do tipo, enfim, assumir um outro papel na sociedade que não é aquele de mãe, tá? É que, então, se deve limitar os filhos. É como se a alma não existisse também aqui, né? São só razões, as materiais e as mais econômicas e materialistas possíveis, né? Depois, mais uma coisa, mais um problema. É a noção de paternidade responsável. Isso aqui é que é tremendo. Então, foi um conceito que se inseriu de essa paternidade responsável. Então, a paternidade responsável significa uma coisa diferente da própria intenção de se casar. Quer dizer, então, a pessoa, quando é que um rapaz casava, para ser pai? Quando ele tinha condições, né? Era assim, isso sempre foi assim.
Então, uma família se formava quando dois jovens estavam em condições de assumir essa família, tá? Eles eram responsáveis? Lógico, evidente. A própria formação da família fazia com que eles fossem responsáveis, tá? Aqui se inseriu, então, um novo conceito que é esse de paternidade responsável, que seria, talvez, uma substituição da providência de Deus, na medida em que o pai passa a ser responsável pela educação universitária do filho. Desde quando eu tenho que, no momento em que o fulano casa, ele tem que saber se o filho dele vai poder cursar uma universidade particular, paga por ele. É evidente, porque o filho também poderia trabalhar e pagar ele mesmo sua faculdade. Mas, enfim, como paternidade responsável, a própria seriedade, a própria graça do sacramento do matrimônio dava tudo que era necessário para um casal ter responsabilidade sobre os seus filhos. Aqui se introduziu uma nova ideia, tá? Que coloca os pais responsáveis pelos filhos de uma maneira estranha, tá? Então, eles são responsáveis por supostamente pela conjuntura econômica daqui a algumas décadas. Enfim, algo que não fica muito claro, mas que certamente está fora do âmbito de qualquer pessoa, tá? Está fora se diz que o homem do Vaticano II era um homem utópico, tá? Nesse aspecto aqui, isso aqui é visível. Como é que o pai, qual é a responsabilidade, qual o nível de responsabilidade que o pai tem que ter para garantir o futuro dos filhos da maneira como eles dizem aqui? Bom, então, aqui leva a noção de paternidade responsável. Tudo isso é texto do Paulo VI que eu estou resumindo, tá? Então, tanto a deliberação, a paternidade responsável pode levar tanto a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa. Então, ainda existe família numerosa, que beleza. Mas, enfim, existe quando o pai, depois de uma ponderação, tá? Muito grande, então ele pensou bastante a respeito e ele assumiu generosamente. Quer dizer, aceitou o sacrifício. Aceitou a cruz de ter os filhos. Então, ele resolveu fazer uma família numerosa. Quando a família numerosa, antigamente, era um presente, tá? Aqui não, é uma escolha. A tristeza era o contrário, A tristeza era a família pequena. Agora não, a família numerosa aqui é de um novo Cristo, tá? É um asceta, é um sofredor, é um mártir do casamento que vai ter a família numerosa. Sabe, Lúcio, eu lembro de um ditado que dizia minha avó, que acabou tendo um filho só, mas ela dizia, é melhor ter um olho só do que um filho só. Infelizmente, se vê que o mundo agora é de caolhos, né? Porque o mundo é de cegos, né? O mundo é de cegos, porque infelizmente o filho único é a regra, tá? A exceção é a família de 2, a de 3. Fora disso já é insanidade, tá? Já recomendam na fila do supermercado, Chacou, né? A mãe já é encaminhada para uma ajuda psiquiátrica. Você é louca! Então, a paternidade responsável, então, permitiria o fulano, depois de pensar muito, tal, de ter uma família numerosa, ou então ele tomar a decisão, tá? Por motivos graves, com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado, um novo nascimento. Então, a paternidade responsável leva você, normalmente, a evitar os filhos. Essa é a leitura evidente dessa encíclica. Quer dizer, quem evita os filhos tem uma paternidade responsável. Então, aquilo que Pio XI dizia que era vergonhoso passou a se chamar de paternidade responsável. Se fez um nome bonito para ele, tá? Aí, é uma continuidade, né? E aí isso resolveu se chamar de continuidade. Surpreendente. Então, olha lá. Em seguida, ele vai falar dos meios, quais são os meios ilícitos para regular os filhos. Então, ele condena o aborto, ele condena a esterilização, tá? E depois ele vai permitir, então, todo e qualquer método de
limitação dos filhos, dito natural, enfim, sem o recurso a meios artificiais para evitar os filhos, então todo o resto é não só permitido como recomendável. Recomendável? Ele disse isso? Bom, ele dá aqui, olha só que coisa, sinceramente, isso é o mais chocante. Ele diz, então, como é que a pessoa vai evitar os filhos? Ah, mas isso pode ser prejudicial para o casamento, né? Pode causar um afastamento entre os cônjuges, né? Se fala isso. Até muitos padres católicos falam isso. E há recomendação como é que chama? Para controle artificial da natalidade, dando esse argumento. Ele diz que não, Paulo VI diz que isso aí não vai prejudicar a família. Pelo contrário, longe de ser nocivo, aqui eu estou lendo o texto dele agora, essa disciplina, longe de ser nociva ao amor conjugal, confere, pelo contrário, um valor humano mais elevado. Graças ao seu benéfico influxo, ou seja, o benéfico influxo da limitação dos filhos, os cônjuges desenvolvem integralmente a sua personalidade, enriquecendo-se de valores espirituais. Então, a limitação de filhos produz valores espirituais. Acarreta a vida familiar frutos de serenidade e de paz. Facilita a solução de outros problemas. Favorece as atenções dos cônjuges. Quer dizer, os cônjuges, quando não têm filhos, eles ficam mais amigos. Quem viu isso? Tá? Quem que já viu isso? O que acontece frequentemente? A pessoa que tem poucos filhos, acontecia isso há décadas atrás, né? Agora não existe mais o problema, é que mais facilmente se separava. Quem conheceu famílias numerosas no passado que se desfizeram? São poucas, são raras. Agora, famílias pequenas é mais fácil, né? Mas ele diz que não, que isso aqui favorece as atenções dos cônjuges, ajuda-os a extirpar o egoísmo, inimigo do verdadeiro amor, enraiza-os no sentido de responsabilidade no cumprimento dos deveres. Então, quer dizer, quando você limita os filhos por sua comodidade, tá? Para não ter que gastar tanto, para não ter que trabalhar mais, para não ter tanta dor de cabeça, você fica mais santo, mais elevado. Desculpe, mas isso é duro. Os pais, então, limitando os filhos, os pais adquirem com essa limitação dos filhos a capacidade de uma influência mais profunda e eficaz para educarem os filhos. Quer dizer que então se eu tenho um pouco filho, eu educo melhor. Isso também é uma coisa que se fala muito. E quem não tem os filhos pode sonhar com isso. Quem tem os filhos vê claramente que cada novo filho ajuda a educação dos que já existem. A melhor solução, a melhor ajuda para educar uma criança, para tirar dela o egoísmo, para tirar dela a indisciplina, para que ela deixe de ser o centro das atenções, é um novo irmão, isso é óbvio. Mas aqui ele diz que não, que os pais adquirem com a limitação de filhos a capacidade de uma influência mais profunda e eficaz sobre os filhos. As crianças e a juventude crescem numa estima exata dos valores humanos. Valores religiosos não, né? Não, né? E no desenvolvimento sereno e harmônico de suas faculdades espirituais e sensitivas. Então, tudo isso a gente deve... É um benefício do controle da natalidade. A gente vê hoje o belo benefício, como isso influiu enormemente sobre a sociedade, tá? Como o controle a diminuição, a limitação da natalidade, ela favoreceu o divórcio, óbvio que ela favorece o divórcio, e claro que o divórcio leva também à limitação dos filhos, claro, nenhuma mulher quer ser abandonada com vários filhos, tá? Nenhum homem pensa em abandonar a mulher se ela tiver muitos filhos, então se ele está pensando nessa possibilidade, ele já não quer os filhos, tá? E a tragédia, sabe? A tragédia que a gente vê no mundo moderno, em grande parte veio daí. Veio dessa possibilidade de você ser feliz sem ter os filhos, tá? É isso que levou a um enorme crescimento do egoísmo. E, finalmente, a destruição da família. Porque se a família não serve para ter filhos, tá?
há outras maneiras, há outras fórmulas familiares que são mais atraentes do que o casamento indissolúvel, tá? Há outras, até mesmo a família gay, por que não? Se não é para ter filhos, se o objetivo é ser feliz, tá? Se a felicidade, entre aspas, deve ser procurada a todo custo, cada um tem seu estilo de vida, tá? Então, se a família já não serve, já não visa, em primeiro lugar, a procriação e a educação dos filhos, tudo fica permitido. Então, aqui eu diria que depois disso, o que aconteceu foi a aplicação desses princípios, tá? Não foi a Humanae Vitae, quer dizer, não no dia seguinte a Humanae Vitae, toda a sociedade católica estava impregnada com esses princípios, tá? Então, foram algumas décadas para chegar à situação que nós temos hoje. Enfim, com João Paulo II a coisa ainda avançou, não em termos de documentos, tá? Não em termos de políticas. O que nós vamos ter, o próximo documento que eu vou ter, então, que eu vou apresentar para vocês, já é a encíclica de João Paulo II de 1995, ou seja, muito tempo depois da Humanae Vitae, né? Quase 30 anos depois, porque a Humanae Vitae é de 68, eu vou falar agora de 1995. Então, essa encíclica Evangelium Vitae, ela tem de interessante, ela, como eu já disse para vocês, ela é uma longa meditação de João Paulo II a respeito do casamento, da família e tal, e ela contém, então, uma coisa muito interessante, que é uma condenação solene do aborto, tá? Essa condenação, ele diz aqui, eu vou ler para vocês, que ela é bem interessante. Primeiro ele diz que é preciso chamar as coisas pelo seu nome, tá? E sem ceder e fazer compromissos com o que é mais cômodo. No caso, mais cômodo para ele teria sido não falar desse assunto, tá? Ele foi enormemente combatido pela modernidade por ter insistido nesse assunto, tá? Mas, sem ceder à tentação do mais cômodo, graças a Deus, ele diz: com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores em comunhão, com os bispos, tá? Então ele se prepara aqui para uma declaração feita como Papa, tá? Declaro que o aborto direto, isso é, querido como fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Tal doutrina está fundada sobre a lei natural e sobre a palavra de Deus escrita, é transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. Nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um ato que é intrinsecamente lícito, porque contrário à lei de Deus, inscrita no coração de cada homem, reconhecível pela própria razão e proclamada pela Igreja. Então, ele condena absolutamente o aborto, tá? E essa condenação causou graves problemas para ele depois, uma outra hora fala sobre isso, tá? E ele estende ainda nessa encíclica, ele estende essa proibição do aborto também a toda espécie de intervenção sobre embriões, como é que chamam? O chamado, inclusive inclui também o chamado aborto terapêutico, que de terapêutico não tem nada, né? O aborto de deficientes, tá? E enfim, ele manteve a linha nesse sentido, então, de um aumento do afastamento em relação à doutrina católica. O aborto não passou, graças a Deus, ele se manteve firme. De lá para cá, como eu disse para vocês, Bento XVI não tem um documento, uma encíclica, né, sobre a situação da família, sobre a questão da limitação de filhos, nada disso. Existem documentos da Congregação para a Doutrina da Fé,
dois documentos muito importantes, que são a Instrução Donum Vitae, que já é de 1987, já do tempo do cardeal Ratzinger na Doutrina da Fé, e depois a Instrução Dignitas Personae, de 2008, que condenam explicitamente, declaradamente, com todo cuidado e com toda clareza, dando muito bons argumentos, toda a manipulação com embriões, toda a dita fertilização artificial assistida e com diversas modalidades, enfim, e toda a falta de respeito, enfim, toda a loucura que se faz hoje em dia, a clonagem, a manipulação de criação de embriões mistos de animais, toda essa imundície, enfim, toda essa absurda falta de respeito com o ser humano que, enfim, é corrente na sociedade e, graças a Deus, Bento XVI tem sido bastante firme quanto a isso, tá? É claro, me parece que a situação da família, a volta de uma situação normal da família é um ponto pelo qual se vai passar necessariamente para a restauração da sociedade. E eu acho que nós devemos rezar muito nessa intenção e dar muito exemplo, tá? Então, tudo isso que a gente disse que é absurdo, a gente busque, com a graça de Deus, não fazer. Quer dizer, o que aconteceu era que a modernidade, o mundo esperava que a igreja continuasse cedendo nesses pontos, e com João Paulo II e Bento XVI essa tendência parou, né? E o que se fez foi uma condenação de todos esses métodos modernos. Tudo mais do que, assim, não se avançou, infelizmente, ainda não se voltou atrás de Paulo VI, eu creio que vai se voltar, mas adiante não se passou. Mais do que isso não se foi. Quer dizer, então ainda nós, infelizmente, não temos um documento que pudesse ser chamado de uma nova Casta Conubis, né? A gente espera com ansiedade esse dia, mas aquele progresso em direção àquilo que estava errado, pelo menos não avançou, né? A tendência seria um próximo Papa começar a ver as justificativas da situação do aborto, de anencéfalos. Sim, então, era o caminho que se desejava. Que os modernistas esperavam, né? A pressão que foi feita. A pressão que é feita ainda hoje, quer dizer, se sabe que há padres que defendem abertamente o aborto. Tá? Nesse episódio da PUC, que apareceu no site, as críticas, sobretudo, que eram feitas à Igreja e a Bento XVI eram nessa linha, né? Essas condenações da Igreja o fato da Igreja não ter uma política moral que permissiva, né? E de vale tudo que aquilo que eles desejam, né? Realmente acho que você tocou num ponto muito importante, que tudo isso daqui, é claro, é bom da gente dizer, mas sobretudo o nosso exemplo é isso que vai arrastar de fazer. As pessoas. Né? Me parece também uma outra coisa, uma coisa que não apresentei aqui, me parece que a coisa começou a mudar, e isso é uma coisa que a gente deve levar muito em consideração, a coisa começou a mudar quando se começou a falar das exceções. Tá? Então se apresenta toda a problemática, tudo vai ser pensado em relação àquilo, às pessoas, enfim, que têm necessidade de limitar os filhos. Enfim, essas pessoas que têm necessidade de limitar os filhos, elas sempre limitaram, essa que é a verdade. Se há motivos graves, me falaram outro dia, dois padres comentando o assunto, me falaram sobre Santo Afonso. Santo Afonso, ele morreu ainda no século XVIII, tá? Então, Santo Afonso fala sobre isso, mas Santo Afonso é um moralista, ele vai falar das situações que fogem à normalidade. A normalidade qual que é? O ideal qual que é? A gente propugnar a família numerosa.
Os filhos são o bem do casamento, dizia Santo Agostinho. O bem, a gente não quer pouco, a gente quer muito bem, certo? A gente quer, de fato, esse o ideal. Essa que é a questão. A gente apresentar, a gente, enfim, a igreja legislar e, enfim, a gente ter como meta de vida o ideal e não ficar, se ater, para começar, às exceções, aos motivos que a gente tem para não atingir o ideal. Não é assim que a gente é santo. Claro. E não é assim que a gente é feliz também. A gente é feliz. Se a gente supusesse numa escola, né, onde o professor vai dizer que nota precisa tirar para ser aprovado, mas logo começasse a dizer, mas tem algumas exceções, evidentemente todos os alunos vão se preocupar com as exceções claro. e não com a nota que precisa ser tirada. vai. Então, quando se dá uma lei, uma regra, se é para todo mundo, se dá a regra geral. Se começa a se divulgar a exceção, quer dizer que a exceção é a lei. É lógico. É lógico. E ainda mais pondo todo o foco como se a exceção fosse uma coisa boa, não fosse um mal. Né? Claro. A exceção devia ser apresentada claro. Com tristeza, claro, com foi pesar. Mais longe. Infelizmente foi mais longe. Me parece que eu digo, o começo da mudança foi legislar sobre a exceção. Falar sobre aquelas condições que aparecem, que não são raras, mas que exigem que a pessoa não tenha filhos, etc. Na verdade, elas são raras, tá? E elas são assunto para se tratar particularmente e não para se legislar a respeito. Para todo mundo, é o ideal de família numerosa que deve ser pregado. Tá certo? Bem, perfeito. Bom, é isso que eu tinha. Espero que vocês são palpites todos... enfim. São palpites, são documentos da igreja, são palpites, né? Enfim. Isso é um pouco enfim, é uma opinião também, né? É uma visão sobre os documentos da igreja. Bom, nós concluímos aqui essa aula, então, que já vai em tempo longa, né? bastante adiantado. E pedimos novamente que todos aqueles que acompanham nosso site não deixem de rezar por nós, pelo nosso apostolado. E nós nos colocamos sempre nas mãos de Nossa Senhora, que ela nos proteja e nos abençoe. E, portanto, vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.